Boa noite a todos e a todas. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Matias Barbosa, vamos iniciar os nossos trabalhos. Solicito a senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Anselmo Ítalo Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Mileone. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos de Souza Pasto. Julimar de Assis Souza. Leonel Geraldo dos Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wélio Rodrigues da Silva. Presente. Solicito que seus vereadores se coloquem de pé. Havendo no regimental, declaro aberta a presente sessão. Gostaria de registrar a presença da diretora do Departamento Municipal de Saúde, senhora Luísa Menezes Marques, da diretora do Departamento Municipal de Educação, senhora Simone Guedes Garcia Janeiro, da senhora Simone Navarro Proder, diretora da Escola Municipal Orlínia de Albuquerque Castro, da senhora Luciane Cipriano Loquerbol, diretora da creche municipal Isar Maria Couto de Mendonça, da senhora Valéria Gonçalves Alves, diretora da Escola Municipal Educação Infantil professora Renata Teixeira Bastos, da senhora Tatiana Alessandra Barreto, diretora da Escola Recrear, Casa da Educação e da Cultura, da senhora Thelma Piccoli, da Escola Municipal José Maria Amâncio, da senhora Lívia Maria dos Santos Sesca, diretora da Escola Municipal Marieta Miranda Couto, da senhora Elvia Garcia, diretora da Escola Municipal Lucide Castro, da senhora Geralda Soares, presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, das conselheiras tutelares, senhora Fátima, Cristiane e Fernanda, e da senhora professora Sara, do cônego Joaquim Monteiro. Quero também destacar a presença do ex-presidente dessa casa, vereador Marcos Martins, e das ex-vereadoras dessa casa, a senhora Geralda Soares. Caso queira adentrar o plenário, sinta-se à vontade. A presente audiência pública foi solicitada por todos os vereadores, através do requerimento número 10/2022, aprovado na reunião ordinária realizada no dia 6 de outubro, tendo como finalidade discutir e debater os recentes acontecimentos relacionados à automutilação em meio aos adolescentes do nosso município. A intenção é fomentar planos de intervenção mais eficazes e que possam frear os impactos negativos dessa prática. Esclareço aos convidados que os mesmos devem limitar-se ao tema e debate e que será concedido o prazo de 5 minutos, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 229 do Regimento Interno, para que possam fazer exposição sobre o tema, prorrogável a juízo da presidência, não podendo os mesmos serem aparteados. Os cidadãos que fizeram as inscrições poderão fazer o uso da palavra por 2 minutos e falarão ao microfone localizado junto ao parapeito da tribuna, se assim preferirem. E o tempo de réplica será também de 2 minutos. Gostaria de convidar para iniciar a fala o vereador professor Diego Milione, exposição da matéria representando os vereadores. Pessoal, boa noite. Agradecer a presença de todos. Senhor presidente, eu não tenho propriedade técnica para falar do assunto, né? É um assunto que vem assolando o nosso município aí, principalmente pós-pandemia. Né? Nós professores, eu não tenho um conhecimento técnico, mas estou vendo o que está acontecendo, né, dentro das escolas e de antemão falo que não tem um culpado, né? É um caso novo, né, que vem assolando aí a nossa cidade, então a gente não pode apontar o dedo para um ou para outro. A intenção da audiência hoje é nós formarmos ideias, né, para chegar num denominador comum, né, tanto na área educacional, tanto na área da saúde. Eu trouxe aqui, inicialmente, 2 vídeos bem curtos, né? São reportagens do G1, que falam do acontecimento numa escola que aconteceu em Pernambuco, né, no início do ano. Para
para falar que não é um caso específico de Matias Barbosa, né? É um caso nacionalmente. Escola de referência ensino médio, a Gil Magalhães, fica na zona norte do Recife. Os alunos tiveram hoje a Gil Magalhães, que fica na zona norte do Recife, os alunos tiveram hoje à tarde uma aula diferente. O tema foi felicidade. Essa foi a escola onde mais de 30 estudantes sofreram uma crise de ansiedade coletiva no começo deste mês. Cheios de expectativa na quadra da escola. Ficaram super animados com a chegada do professor Bruno. Professor, sim, mas não da escola Gil Magalhães ou de qualquer outra de ensino médio. Ele ensina na Universidade Federal de Pernambuco e dá aulas sobre felicidade. Foi o próprio Dr. Felicidade que se propôs a fazer esta palestra depois que ficou muito tocado com o que aconteceu aqui. Foi no dia 8 deste mês. À tarde, o SAMU recebeu uma ligação que dizia: Metropolitana, como posso ajudar? Eu estou com 2 alunos com crise nervosa, crise de ansiedade incontrolável. O SAMU enviou 16 profissionais, 6 ambulâncias e 6 motos para socorrer os 26 alunos que apresentaram sintomas de crise de ansiedade. Um áudio enviado pela diretora para os pais circulou entre os grupos da escola. Quando cheguei de uma reunião, às 2 horas da tarde, a sala dos professores estava com 6 estudantes passando mal, mais alguns no refeitório, outros embaixo da rampa. Não foi preciso levar ninguém para o hospital. Todos os estudantes foram atendidos no... Encontrar os estudantes mais relaxados agora. O esforço é para que eles saibam administrar melhor as próprias emoções. Porque a ansiedade é viver um futuro que a gente nem sabe se vai acontecer. Então, a primeira coisa é identificar o que causa ansiedade e fazer também exercícios, ações que podem fazer uma gestão, né, dessa ansiedade, para a gente sair desse momento também com uma aprendizagem, né, sabendo que ninguém vai ser feliz o tempo todo e que a gente precisa viver todas as emoções. Todos os 512 alunos da Escola de Referência em Ensino Médio Gil Magalhães foram liberados das aulas e convidados para ouvir o Dr. Felicidade. Os funcionários e os professores também assistiram à palestra. Aprendemos cada vez mais, né, que a escola hoje ela não tem apenas o papel de ensinar ou de cuidar da parte cognitiva, mas temos um papel muito maior de considerar que estamos com um ser em formação, né, que precisamos considerar todas as suas potencialidades e também todas as suas dimensões. Todos ouviram que a vida da gente é mim. Depois de tudo que viveram e do que aprenderam hoje, acham que podem mais. Esse momento foi essencial aqui na escola, para saber que, independente dessas dificuldades, a gente vai ter altos e baixos, saber lidar com tudo isso. É justamente a questão da empatia, da gente se importar com a dor do outro, sempre tentar ajudar quando necessário, e a sororidade também, porque a gente se sente, além de se sentir muito empático, a gente consegue aprender alguma coisa para ajudar mais pessoas em outros tipos de situações. Uma tarde mais feliz que as outras e na qual todos foram incentivados a expressar sentimentos. Muitos abraços, choros de emoção também. Na verdade, esse próximo vídeo aqui é a reportagem completa, né, desse caso que aconteceu na escola. Alunos de uma escola de Recife passaram mal e foram socorridos pelo SAMU relatando falta de ar, tremor e crise de choro.
Ao todo, 26 estudantes foram socorridos. O SAMU informou que eles apresentaram sudorese, saturação baixa e taquicardia. Todos foram atendidos no local. Nenhum deles precisou ser transferido para hospitais. O caso ocorreu na sexta-feira, dia 8 de abril, na Escola Estadual de Referência em Ensino Médio Ageu Magalhães, no bairro de Casa Amarela, na zona norte do Recife. Os pais dos estudantes ficaram assustados quando souberam o que aconteceu na escola. Uma mãe relatou que ficou impressionada ao saber do diagnóstico de crise coletiva de ansiedade. As razões que levam a uma crise coletiva de ansiedade são, em geral, pouco compreendidas. Segundo uma mãe que conversou com o G1, mas preferiu não se identificar, a crise começou após uma estudante perder os sentidos. A crise de ansiedade desencadeou uma reação em cadeia, que atingiu várias turmas da escola. Em poucos minutos, alunos de outras salas de aula começaram a gritar, e seus gritos podiam ser ouvidos pelos corredores, segundo estudantes que presenciaram o ocorrido. De acordo com o psicoterapeuta cognitivo-comportamental Igor Lemos, ouvido pelo G1 no sábado, dia 9, alguns fenômenos na psicologia podem ser desencadeados de forma coletiva. O psicólogo apontou que existe o chamado adoecimento partilhado, que age como efeito dominó. A psicóloga Ana Paula Velar, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, disse que é impossível não relacionar o que aconteceu na escola com a pandemia de Covid-19. Para ela, alguns fatores encadeados podem ter servido de motivo para que os estudantes tivessem crise de ansiedade. Os alunos estão em período de provas, as primeiras desde o retorno das atividades presenciais na rede estadual em meio à pandemia de Covid, conforme apurado pela TV Globo na unidade de ensino. Nesta segunda-feira, dia 11, as aulas foram retomadas na escola, mas nem todos os estudantes voltaram. Uma adolescente de 15 anos contou ao G1 que não sabe quando vai conseguir voltar à sala de aula por medo. Só mais um estudo, né, realizado em São Paulo, a qual mostra que 69% dos estudantes avaliados relataram sintomas de depressão e ansiedade. Dentro desse cenário, 1 em cada 3 alunos afirmaram ter dificuldade de concentração em nível alto ou moderado. Já a OMS aponta que as condições de saúde mental são responsáveis por 16% da carga global de doenças e lesões em pessoas com idade entre 10 e 19 anos. O suicídio é a terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. Como falei anteriormente, eu não tenho habilidade técnica para falar do assunto, mas eu presenciei várias cenas. Em uma semana, senhor presidente, na escola Cônigo Joaquim Monteiro, nós tivemos 3 casos de automutilação, sendo que um delas, de certa forma, foi muito grave, abalou muito a escola, abalou muito a direção da escola, e mostra que esse assunto tem que ser tratado com mais delicadeza por parte de nós, do Legislativo, por parte do Executivo, por parte da comunidade matiense, comunidade escolar, porque não podemos perder nossos adolescentes, nossas crianças, nossos jovens para essa doença. Obrigado, senhor presidente. Tornado vereador, agradeço o registro. Dando sequência, gostaria de convidar os cidadãos inscritos. A primeira, a professora Sara, gentileza, para fazer suas considerações. Vou pedir só a todos para se atentar ao tempo, para que a gente possa dar oportunidade para todos. Gentileza. Boa noite, gente. Meu nome é Sara, eu sou professora do Cônigo. Cheguei ano passado aqui na escola, mas só esse ano com aula presencial, Estou morando na cidade só 4 meses, então estou conhecendo ainda toda a dinâmica, Conhecendo as pessoas e feliz de estar morando aqui. Vou falar primeiro como professora, Porque a gente está todo dia na sala de aula, presenciando várias situações, quando não são casos graves assim de automutilação, ou aconteceu também na escola 2 vezes, de automedicação com desmaio. A gente tem muita agressividade, muita ansiedade, coisas que pareciam positivas, como, por exemplo, a gente parar de usar máscara, para as crianças estavam se tornando...
crianças estava se tornando motivo de muita ansiedade, né? Alguns estavam entrando em pânico sem conseguir assistir a aula, porque estavam imaginando o dia que iam ter que tirar a máscara na frente dos colegas e se sentiam feios. Então, assim, nossa situação, o quadro de saúde mental no Brasil já não é favorável há muitos anos, mas depois da pandemia, isso piorou muito. A gente pode perceber isso, todo mundo que está aqui, muito provavelmente dentro das nossas próprias casas, né? Tanto com nossos parentes mais velhos, quanto também os adolescentes e as crianças. Como a gente também pode perceber isso através das pesquisas, de notícias de jornal, de estudos, né, de centros de ciência e saúde, a Organização Mundial da Saúde. Então, assim, a gente está falando de suicídio entre jovens, né, de 15 a 29 anos, só que estudos também apontam que a morte por suicídio entre crianças de 8 a 14 anos também tem aumentado, né? Ou seja, não é uma coisa que está acontecendo só em Matias, é uma coisa que está acontecendo no Estado, no Brasil e também no mundo. Acontece que a gente mora aqui. E é aqui que a gente tem que responder esse problema, né? É aqui que a gente tem que olhar para esse problema. Como professora, eu tento fazer uma escuta, eu tento me colocar à disposição para o estudante fora, né, da sala de aula, vamos tomar um açaí, ou para a aula para dar atenção, porque é sofrimento, né? Como nós adultos também temos, né? Outro dia eu falei isso na reunião para os professores, façam terapia, vocês são adultos, né? Vocês têm os recursos, mas muitas vezes os meninos, na maior parte das vezes, os meninos não têm recurso nem emocional para saber que está doente. É responsabilidade nossa, enquanto adultos, né? Enquanto servidores públicos, fazer essa atenção e encontrar respostas. E acho que aqui eu tento também falar como a minha formação, né, enquanto cientista social. E aí eu me coloquei à disposição para acrescentar na audiência, colocando a urgência de a gente não poder esperar o quadro piorar, sabe? O sofrimento é real, não é frescura, isso não é de agora, né? Os últimos 5, 10 anos tem se aumentado as pesquisas nesse campo. Então não tem por que a gente esperar os nossos jovens sofrerem mais, aumentarem os casos de suicídio, né? A gente perdeu um jovem em dezembro do ano passado, ele é inclusive, né, parente de uma estudante nossa ali que preferiu não vir, né? Isso não é distante. Meu pai já teve depressão, ficou internado, eu quase perdi meu pai. E é nesse desejo de preservar a vida que eu acho que a gente precisa encontrar caminhos para atender às respostas, assim. E para criar respostas, né? Muitas vezes conversando com algumas pessoas da cidade, e aí enquanto colégio, né, eu já vi coisas do tipo assim, não, mas aqui é um colégio estadual, né? No município não dá para fazer muita coisa. E eu acho que é por outro caminho que a gente tem que olhar, né? Em vez de usar da divisão, né, federal, estadual e municipal como um empecilho, a gente procurar usar da lei como é que eu posso usar a palavra? Como um trampolim para a gente criar coisas e não como um limitador para a gente criar coisas. Tem uma verba aqui? Qual é a brecha aqui dentro do SUS que a gente pode fazer? Aí eu estava trocando ideia, né, com um psicólogo, com assistente social, a gente encontrar formas. Por exemplo, o Estado esse ano vai contratar 420 psicólogos para estarem nas escolas. Só que é 420 psicólogos para o Estado de Minas inteiro. Não dá conta, né? E aí a gente foi levar profissionais para fazerem palestra na escola. E aí orientam a gente a fazer uma escuta ativa enquanto professor, mas encaminhar para um profissional. E aí foi essa hora que ficaram o pessoal empolvorosa, né? Porque falaram, eu já tentei, mas é 1 ano de espera. Numa dessas, perdi não sei quem. Né? Eu já tentei, 6 meses de espera. E a maior parte da população, gente, ainda considerando que a gente está em crise, né, financeira, se a gente não está conseguindo completar a comida e o aluguel, que dirá pagar profissional particular. Então, assim, eu venho aqui como moradora recente, eu sei disso, não conheço quase ninguém, mas como cidadã, né, como professora, como ser humano, como gente, de fazer um clamor mesmo, para a gente se antecipar. Não vamos deixar o quadro piorar, vamos usar das plataformas que a gente tem no município e não ficar aguardando o Estado, né? Porque quando o Estado mandar um psicólogo, vai ser para a região, né? Já até me falaram que tem acho que em Sedofeita, né, tem um psiquiatra, mas ele atende a macro-região aqui, 7 municípios, um psiquiatra para 7 municípios, né? Ou seja, é muita escassez. Então, assim, eu não conheço legislação também, a parte mais técnica dentro do SUS e das possibilidades que a Câmara tem, mas é um pedido, né? Vamos encontrar
na plataforma da lei do SUS os caminhos. Já tem uma verba aqui, vamos realocar, vamos criar um ambulatório, né, especializado, destacar uma equipe, contratar pessoas, pode ser MEI, não sei. Os caminhos legais eu não sei, mas é um pedido, não vamos esperar piorar, sabe? Já temos sinais. É a nossa responsabilidade responder a eles. Obrigada. Está certo, professora Sara, agradeço a participação da senhora. Quero aqui registrar a presença do diretor Leandro Dornelas, da nossa escola Cônigo Joaquim Monteiro, que também nos honra a sua presença. Dando seguimento aqui, vou convidar o Gaspar Alvice para que possa fazer sua consideração, por gentileza. Boa noite a todos. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Gaspar. Eu sou estudante da Escola Cônigo Joaquim Monteiro e eu sou participante do Parlamento Jovem de Minas, que hoje, inclusive esse ano, quer dizer, o tema é saúde mental dos jovens. A gente escolheu esse tema para representar o Parlamento Jovem ano passado, tendo em vista que esse tema ganhou muito acima dos outros que estavam concorrendo, por conta da fragilidade que os estudantes do Parlamento Jovem conseguiram detectar uns nos outros. Esse ano, eu e a Jennifer, que também é participante do Parlamento Jovem, a gente foi para BH para encontrar todos esses estudantes que ano passado votaram para que esse tema fosse discutido hoje. E lá a gente pôde ouvir histórias de Minas inteira, desde a Zona da Mata até o Triângulo Mineiro, de pessoas que sofreram com a depressão, sofreram com a automutilação, pessoas que superaram a esquizofrenia, né? E, bom, aqui no município, eu não vejo muito atendimento assim com o jovem. Tanto como a Sara falou, e cumprimentando ela, a situação já está urgente, né? E a gente não poderia deixar que a situação chegasse no nível que chegou. As automutilações que vêm ocorrendo no Cônigo e em outras escolas já deveriam ser atendidas. Essa audiência, eu acho que deveria ser feita desde o primeiro caso que ocorreu, desde o primeiro e o segundo caso que ocorreu lá no Cônigo. E, bom, eu como estudante, vivendo o dia a dia de um aluno do ensino médio dentro do Cônigo, acho que, como que eu posso dizer? Falta um pouco de atenção melhor nessa parte da saúde mental dentro das escolas. Não só no Cônigo, mas em toda a escola da rede estadual, essa reclamação não vem só daqui. E, bom, com o novo ensino médio, se eu não me engano, ele tem uma matéria chamada Projeto de Vida, né, que ele engaja de como que vai ser a vida da pessoa. E nessa matéria podia ter mais um acompanhamento de como seria não só a vida da pessoa social, da pessoa conforme a sociedade, mas também como seria a vida dela se relacionando consigo mesma, que é a pessoa mais difícil de se lidar, tanto com as pessoas ao seu redor. Né? Ao contrário do que o projeto de vida é hoje, né? Que é para falar mais ou menos o que você vai ser, o que você pode ser. E bom, é isso que eu tenho para acrescentar. Eu queria pedir também, agradecer o presidente pelo Parlamento Jovem, deixar a gente falar aqui. E também, com o Parlamento Jovem, uma coisa que eu venho observando também, a iniciativa do Parlamento é unir jovens para falar sobre política. E eu não vejo em outras escalas, escala financeira, aqui tem, Matias, da escala do esporte, outros jovens se reunirem para falar de um certo assunto. Né? Só o Parlamento Jovem consegue unir esse tanto de jovens para discutir, mas a gente não vê por parte de saúde, de educação,
os jovens se reunindo e falando numa roda entre si, conversando, né? Falta uma troca de ideias, uma iniciativa. Como já dizem, a cabeça vazia é a oficina do diabo. E o jovem de Matiense anda com a cabeça muito vazia, sem nada para fazer em casa, olhando para o teto e pensando na prova de amanhã, que com certeza não será de fácil, e como que essa prova vai fazer que ele repita de recuperação. E é isso que eu tenho a acrescentar. Muito obrigado. Obrigado, Gaspar. Está registrada a sua fala. Quero convidar o senhor Carlos Vital, por gentileza, para fazer uso da palavra. Só peço, por gentileza, para todos se atentarem ao tempo e ao tema, já vista que tem mais participantes. Boa noite, meu nome é Carlos, eu também faço parte do Parlamento Jovem e eu gostaria de expressar o meu sentimento que eu tive quando eu procurei o Parlamento Jovem, que eu não conhecia. Então, o que acontece? Eu tive princípio de ansiedade e depressão. Quando eu procurei ele, foi dentro da escola que um dos alunos me informou. Eu gostaria de chamar o seguinte ponto, que é uma coisa muito séria, gente. Ninguém se pre-identificou em me ajudar porque eles não sabiam o que eu estava passando, entendeu? Então, antes da pessoa julgar, a gente tem que procurar saber o que realmente, de fato, é aquilo que está acontecendo com a pessoa. Não simplesmente falar que é falta de Deus. Eu tive, dentro do Parlamento Jovem, um trabalho que a Leni Faria e o Claudinei, nossos coordenadores, pediu para a gente se identificar com a nossa secretária de saúde, de Matias Barbosa. E eu gostaria de chamar o seguinte ponto que ela disse para a gente, que ansiedade e depressão é falta de Deus, falta de família, entendeu? E eu posso chamar a Laura aqui, por favor? O senhor pode concluir sua fala, depois a Laura vai ter o tempo dela para falar, mas eu só peço a você para fazer o seu relato com relação ao tema, sem citar o nome de nenhuma pessoa, porque Sim, eu não citei nome, não. Para a gente contribuir para achar uma solução. Com certeza. E eu gostaria de chegar nesse ponto falando que, gente, é uma coisa séria, entendeu? A gente deve cuidar dos nossos jovens, a gente deve cuidar das nossas crianças, porque eu tive e eu sei o quanto que é ruim a gente não poder ter um acolhimento de família, a gente não poder ter um acolhimento do profissional da saúde. Entendeu? Porque é isso que está precisando dentro das nossas escolas estaduais e municipais, de um profissional de saúde da área da psicologia ou psiquiatria que possa entender os nossos alunos, entendeu? Eu sou da escola Cônigo Joaquim Monteiro e esse é o meu relato. Agradeço a todos vocês por estarem me escutando. E ao presidente da Câmara, Anselmo. Obrigado, Carlos. Está registrada a sua fala. Convido, por gentileza, a senhora Laura Santos para fazer uso da palavra, por favor. A Laura... Então, eu queria falar que o incentivo e a motivação deveriam vir diretamente da área da saúde, além da população. Porque aqui mesmo a gente pode ver que só está presente um pouquinho da população, pois a gente está desmotivado e falta de esperança, com medo de não ter a melhoria que a gente precisa. E a questão é, qual o motivo da audiência pública aqui? Desculpa. A gente foi na entrevista com a secretária
e ela disse que no município já tem todo o necessário. E se tivesse o necessário, por que a gente está tendo essa audiência pública aqui? Porque dentro do colégio a gente está tendo adolescentes cortando o pulso, perdendo a vontade de viver, com ansiedade, falta de esperança. E o município precisa de uma atenção específica nessa área da saúde, de mais funcionários preparados e capacitados, pois nós precisamos de apoio, não de desmotivação e julgamento dos profissionais da saúde. Obrigado, Laura. Sua fala está registrada. Gostaria de convidar o senhor Marcos Martins, que está inscrito para fazer uso da palavra. Presidente, boa noite aos vereadores, boa noite a todos presentes, principalmente aos profissionais da educação, da saúde, esses valorosos profissionais. Eu, como ex-membro dessa casa, nós conseguimos aprovar aqui há 3 anos atrás o Setembro Amarelo, né, um projeto de lei justamente para discutir temas relacionados aqui como suicídio, automutilação. E o que eu vejo, presidente, o que eu venho trazer o testemunho aqui agora também, de sabendo dos casos que vem acontecendo no Cônego, né, esses casos até que chocou a sociedade agora também, recentemente, com os casos não só dessa automutilação, como o caso aí de um suposto ataque, né, todo mundo é público, né, todo mundo soube aí e todo mundo ficou aterrorizado. E o que o Gaspar disse, né, e o que a nossa PJ disse aqui também, a Laura disse agora aqui também, e é a pura verdade. A gente tem que, não só, aqui a gente não está aqui para criticar o município, não está aqui para criticar o Estado, o que a gente tem que construir aqui é uma solução. A gente tem que ouvir a secretária de saúde que está aqui presente, a gente tem que ouvir o Leandro, que é diretor do Cônego, a gente tem que ouvir as diretoras das escolas que estão aqui, porque eles que estão diretamente ligados, a secretária de Educação do município também está aqui, a Simone, são todas pessoas competentes. A gente sabe que jamais eles gostariam que isso estivesse acontecendo. Cada um aqui tem filho, cada um aqui tem um parente, e até mesmo já passou por situações disso dentro da própria família. Ou as professoras, qual professora que quer ver o seu aluno aqui sendo mutilado ou o seu aluno perder a vida? Nenhuma, eu tenho certeza disso. Então, presidente, quero parabenizar essa casa por trazer esse tema aqui, de tão relevância para a sociedade aqui matiense, e que a gente possa daqui construir soluções. O que precisa ser, então, implantado no município? A contratação de psicólogos para dentro das escolas municipais? Vamos sair daqui assegurando isso, né? Tenho certeza que a Luísa vai levar lá para o nosso prefeito, que também tenho certeza que está empenhado em resolver esse problema aqui, junto lá com o Leandro. O que a gente precisa? A gente acabou de sair de uma eleição, entendeu? Ainda falta o segundo turno para presidente, mas deputados estaduais, deputados federais, o governo do Estado, o Senado do Estado, já está resolvido. Buscar que o Estado também, qual é a parte do município? O município tem até X, e qual que é a parte do Estado? O que o município pode fazer para ajudar o Estado, colocando aqui prioritariamente o Cônego, nesse sentido? Precisa de profissional psicólogo, precisa de um psiquiatra, precisa de um neurologista, o que precisa? E o que pode fazer para se represar essa demanda, como dizem? Às vezes tem que ter um psicólogo, tem, mas como vai ser essa demanda? Vai cair naquele sistema de ter que ter uma consulta, de marcar amanhã, sexta-feira. Você volta daqui a 6 meses? Isso não pode acontecer, isso é para já. A gente está trazendo, né, está sendo trazido aqui para a Câmara, né, está sendo público uma audiência, é isso aí, só para as pessoas falarem, para as pessoas opinarem, para as pessoas darem o seu testemunho, criticarem o que está errado e construirmos soluções. Está aqui representantes da população, que são vocês, nós, população, né, o povo da cidade, com os professores, com os gestores da educação, com os gestores da saúde, para que daqui possa se sair uma solução, ou se buscar, claro que não tem receita pronta,
Mas daqui vai se buscar, olha, pode se estender, o município pode contratar por essa demanda? A gente vê contratações aí de todas as esferas. Por que não poderia contratar, então, um psicólogo, um psiquiatra? Dá para fazer? Dá para fazer. Interagir com os professores, né, levar mais conhecimentos para os professores, dentro desse foco, como capacitação também. E daqui, só para concluir, presidente, que seja feito, como a Laura disse e o Gaspar, nós estamos vendo aqui os profissionais, mas essa casa tinha que estar cheia de alunos. E infelizmente não está. Tudo bem, está sendo gravado, mas que possa sair também agora de dentro daqui da casa e se levar uma palestra para dentro das escolas. Todo dia uma palestra para as escolas municipais, para a escola estadual, com psicólogo, com psiquiatra, e os alunos assistirem. Isso que é o mais importante. Eles terem essa motivação dentro aqui que seja levado para o público. E com certeza não se constrói nada somente, né, entre a escola e o aluno se não tiver envolvida a família. É muito importante ter a família apoiando. Qual que é a causa do suicídio? Talvez a criança ou adolescente está sendo agredido dentro de casa, está sendo abusado sexualmente dentro de casa. Como que nós podemos investigar isso aí? A professora também que falou muito bem, minha colega aqui das ciências sociais, é isso, a gente tem que sair daqui, não com a receita de bolo pronto, mas se construir. Daqui, pelo menos, saiu um norte, saiu uma diretriz. O que o município e o que o Estado vai fazer para evitar que aconteça em série suicídios aqui na nossa cidade. A gente sabe, profissionais da saúde, do pronto-socorro, só para concluir, 10 segundos, presidente, só pegar os dados lá do pronto-socorro, aqui do nosso município, vai saber não só de adolescentes, crianças, a quantidade de pessoas que já tentaram, né, o autoextermínio, né, o suicídio. É preocupante. A nossa cidade vive uma epidemia desses remédios tarja preta. Então é preciso também investigar por que a população de Matias tem tomado tanto remédio, né, desse tipo. Isso vai englobar muita coisa, presidente. Desculpa alongar, porque o tema, né, é palpitante, mas a gente quer trazer essa contribuição aqui para todos vocês. Obrigado, está registrada a fala de Vossa Excelência. É só porque a gente precisa também oportunizar os demais. Gentileza, Poliana Belmiro, para fazer uso da fala. Boa noite. Então, eu venho aqui hoje falar como mãe e como cidadã de Matias Barbosa, que a minha filha precisou de um atendimento, o caso dela era um caso muito grave, e o encaminhamento lá, mais de 6 meses, até acontecer uma coisa mais grave, até ela tentar o suicídio. Entendeu? Então, eu venho como mãe. Só depois que uma médica que entrou com um recurso, que chamou o conselho, que teve um atendimento mais aprimorado. Entendeu? Eu só queria dar essa pauta mesmo. Tá bom? Obrigada. Por nada, Poliana. Está registrada a fala da senhora também. Gostaria de convidar o sociólogo da Câmara, o senhor Claudinei, para fazer uma consideração, encerrando a fala dos participantes. E, posteriormente, nós vamos passar a palavra aos convidados, para que possam discorrer sobre o que foi dito aqui anteriormente. Bom, boa noite a todos e todas. Obrigado, presidente, vice, vereadores, cidadãos, jovens do Parlamento Jovem. Nem sabia que vocês haviam se inscrito aqui. Isso aí, a participação nos espaços. Na verdade, só chamo a atenção para que essa Casa Legislativa, no âmbito da saúde mental, vem realizando. Eu fiz aqui um apanhado rapidamente, a gente, no mês de março, a Semana da Mulher, já falando essas questões. Depois a gente teve aqui uma live com o Paulo Delgado, falando da questão da atenção psicossocial, a questão da deshospitalização, a gente tratou dessa questão também.
combate às drogas, que está aí nesse âmbito, né, junto com a questão da saúde mental, a drogadição da população também, apontando saídas, caminhos, uma roda de conversa, sempre buscando a roda de conversa com transmissão presencial e via Facebook, o pessoal que está em casa. A questão do combate à exploração sexual, a gente fez no período da pandemia e repetiu, que também é um item aí que pode estar atravessando a saúde mental. O Marquinhos chamou a atenção aqui no âmbito da residência, aquilo que chega na escola e que muitas das vezes deságua nessas questões. Trouxemos a questão do meio ambiente, concluímos com a questão do plantio de mudas, também trazendo essa perspectiva da saúde mental, mais uma vez, como tema transversal. O agosto lilás na questão, né, das mulheres, essa questão da violência, mais uma vez apareceu a questão da saúde mental. O pedal em família, chamando a atenção para essa questão do esporte, da atividade em família, da atividade física. Acabamos hoje aqui a Semana do Idoso, que também trouxe, desde questões que envolvam a questão da pessoa idosa com endividamento, enquanto isso afeta a saúde mental, e casos aí, a gente está falando de crianças, jovens, adolescentes, e também, infelizmente, o autoextermínio de pessoas idosas. Então, a importância que a gente traz desse tema. O Setembro Amarelo, que foi dito aqui, e nós rodamos, não só aqui na Câmara, mas também as escolas, o Cônego, as escolas do município, Monte Alegre, Luci, enfim, e conseguimos, acho que, despertar e levar com psicólogos, hoje aqui com essa audiência, e aí, como os meninos já apareceram aqui, o grande projeto é o Parlamento Jovem. E, infelizmente, eu não estou vendo ela aqui, que é a psicóloga Fernanda Burac, que, em parceria, está aí dando todo um apoio junto a esses alunos no Cônego, enfim, com palestras, com grupos de apoio, mas ela própria já vem revelando e chamando a atenção, exatamente para tentativas e mais tentativas. O vereador professor Diego chamou a atenção para o risco que a gente está vivendo. E aí, enquanto sociólogo dessa casa, lembrando que também o Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria Constituição Federal, no seu artigo 227, e o Estatuto da Criança, no seu artigo 4º, vai estar lá grafado: crianças e adolescentes, então pessoas de 0 a 18 anos, têm prioridade absoluta nos gastos e recursos públicos. Daí, então, a gente pensar, é o caso da gente definir a saúde mental enquanto uma calamidade pública no município, dado os registros e casos, e aí eu não sei o que há na saúde, qual é o quantitativo real disso, no Conselho Tutelar, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nas escolas, se a gente pode estar pensando e chegando nessa questão. E aí, enquanto prioridade absoluta, o gasto público precisa, então, conter e aparecer isso, com contratação emergencial, são os encaminhamentos que a gente pode pensar. Para além disso, também pensar um plano municipal de convivência, que atravessa a questão do bullying, tudo isso que afeta e pode gerar situações de autoextermínio, mutilação na escola. Acho que é um pouco disso que a gente pode contribuir. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Claudinei. Está registrada a fala do senhor. Eu pulei, quero pedir perdão aqui à psicóloga Débora Henrique. Por gentileza, se puder fazer uso da palavra, a senhora é a última. Por favor. Boa noite. Meu nome é Débora. Estou muito feliz de ter sido convidada pela secretária de Saúde, Luísa, para estar aqui nessa noite. Eu queria trazer muitas informações, mas eu sei que o tempo é curto.
Eu sou funcionária servidora pública da Prefeitura de Matias há uns 17 anos. E eu faço atendimento clínico desde que entrei para a Prefeitura. Um tempinho só que quando foi criado o CRAS, a gente foi trabalhar no CRAS, mas logo depois contrataram outra psicóloga. Então, um ponto que eu queria levantar é sobre a questão das psicólogas que trabalham na prefeitura, né? Eu faço atendimento clínico juntamente com a Carla, que já estava antes, já trabalhava aqui antes de mim. Hoje a gente tem 4 psicólogas clínicas em atendimento. Só que a gente tem que fazer uma distinção. A psicologia tem a área clínica, tem várias áreas, e tem a área escolar, que é muito importante, principalmente para detectar e para trabalhar dentro do corpo escolar, né? Com toda a equipe pedagógica. E é ali que aparece o foco mesmo dessas questões que estão acontecendo em Matias e no mundo inteiro. Hoje em dia a gente sabe que, eu não sei precisar qual que é o índice desses comportamentos de autolesão, de automutilação no mundo, mas isso tem sido muito comum. Na faixa etária dos 13 aos 18 anos, a incidência é muito maior em meninas, e eu atendo no meu atendimento clínico, e o atendimento clínico tem uma peculiaridade. A gente, diferente do médico, a gente faz o acompanhamento contínuo. Eu não posso simplesmente dar alta para um paciente que precisa do atendimento. E, na maioria das vezes, eu, por conta da minha formação, eu faço atendimento de pacientes psiquiátricos. Então, eu atendo muito adulto, atendo adolescente, criança também, mas a minha formação é em terapia cognitiva com adultos. Então, a minha demanda é muito grande. A gente tem uma demanda muito grande da psiquiatria. Infelizmente, no nosso município, hoje, a gente tem um psiquiatra para dar conta de todos os casos. E, realmente, isso complica um pouco. Mas a parte da psicologia, do atendimento clínico, da psicoterapia, a gente tem 4 profissionais que cumprem 20 horas aqui no município. Então, assim, eu tenho uma demanda grande, eu preciso do retorno. O meu retorno é de 1 semana em caso de crise, de 15 em 15 dias, na maioria das vezes. Eu não faço... Tem alguns pacientes que eu acompanho há muito tempo, que estão estabilizados, que às vezes eu atendo uma vez por mês. Assim, acho que todas as minhas colegas fazem, porque a gente está sempre conversando a respeito. Agora, falando sobre a automutilação, que a gente assistiu aqui falando sobre vários outros aspectos do adolescente, do jovem, que é a ansiedade. Com a pandemia isso aumentou muito, a gente está tendo muito caso de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, vários casos. Com o início da pandemia, isso foi muito notado. Só que a questão da automutilação, ela já acontecia e ela aumentou bastante entre os jovens. E, como eu disse, principalmente meninas. Eu nunca atendi nenhum menino com relato de automutilação. Então, a gente tem que diferenciar até a questão da automutilação. A automutilação seria o corte por um instrumento cortante, geralmente gilete, faca, agulhas, tem gente que faz uso da agulha, e a autolesão, que também é um tipo de compulsão que não necessariamente é a mutilação, mas é arrancar cabelo, comer o cantinho da unha. E isso, há um tempo atrás, estava ligado à ansiedade, à crise de ansiedade. A gente hoje vê que é um comportamento que pode estar ligado a alguma comorbidade. Pode ser uma comorbidade psiquiátrica, um transtorno de personalidade borderline. Mas o que os jovens trazem na clínica, a justificativa deles para esse comportamento, que não necessariamente é só cortar, tem alguns que se batem, que se queimam, geralmente com cigarro, para aliviar uma dor emocional, né? É porque a angústia que eles vivem, eles não conseguem lidar com essa angústia, e existe um alívio momentâneo quando eles fazem esse tipo de comportamento. Só que esse alívio é momentâneo, porque logo depois a angústia volta, somada à culpa. Porque ele fala, por que eu me machuquei, eu preocupei minha família,
E, geralmente, existe uma tendência, um preconceito de dizer que o jovem está... Às vezes, a família, a escola, a sociedade, de modo em geral, tem a tendência a dizer que ele faz isso para chamar atenção, né? A gente escuta muito isso, ele quer chamar atenção para si. Às vezes, a mãe fala, ele está querendo me chantagear para conseguir alguma coisa. E quando a gente tem esse comportamento preconceituoso, né? Um preconceito, a gente deixa de estar olhando para alguém que está precisando de ajuda, né? E, geralmente, esse jovem, ele não está chamando atenção, ele esconde essas lesões. Então, eu acredito que um ponto importante da família, da escola e da sociedade, de modo em geral, estar prestando atenção no comportamento. Se o jovem está se isolando de forma exagerada, se ele é uma angústia que acompanha ele na escola, em casa, nas relações sociais. E, geralmente, pode estar o calor que for, ele está de blusa de manga comprida, porque ele não quer mostrar. Então, ele não está ali só fazendo um teatro ou qualquer coisa desse tipo. A gente tem que acolher, e essa é a primeira parte, não só a minha parte como profissional da área de saúde mental, mas de toda a sociedade da escola. É o acolhimento dessas questões. Então, assim, não desvalorizar e tentar entender qual tipo de emoção que esse jovem está tentando passar ou não está conseguindo viver e acaba que ele faz esse tipo de comportamento. Já falei sobre a questão de estar escondido, de esconder, né? Pode estar relacionado, sim, ao bullying, né? Que é uma forma de violência e o jovem, às vezes, não consegue lidar com aquilo, não fala em casa, esconde, e aí é uma forma de aliviar aquela angústia. Pode estar relacionado à violência física ou psicológica, falta de prática esportiva ou contato com a natureza, que são fatores de risco. Uma necessidade, na verdade, esse comportamento é uma necessidade de reduzir as tensões, como eu já disse, o sofrimento, dificuldades interpessoais, muitas vezes são pedidos de ajuda, e não uma forma de chamar atenção, como eu já disse, como se eles transferissem a dor psíquica para a dor física, que causa um alívio momentâneo. Pode estar correlacionado a fatores depressivos, né? Pode estar relacionado com a depressão. E também, um ponto muito importante geralmente está relacionada às questões das redes sociais, né? Existe uma cobrança muito grande de todos nós, né? Com a imagem, com vamos dizer, como que eu vou falar? Gente, fugiu a palavra. O jovem ele precisa se autoafirmar, ele está em uma fase. E, além de tudo, a gente vê uma incidência muito maior desse tipo de comportamento em jovens entre 13 e 18 anos, como eu já disse, na maioria meninas. E o adolescente, ele está numa fase crítica, né? A gente sabe que é uma fase complicada, de formação de identidade. E o que a gente percebe é que as redes sociais podem influenciar negativamente na questão de uma reação em cadeia, como a gente viu aqui no vídeo, da questão da ansiedade. O adolescente, ele tem uma necessidade de pertencimento a um grupo. Então, quando ele percebe, isso é contagioso, vamos dizer assim, esse comportamento de automutilação. Quando ele vê que outros jovens fazem esse tipo de comportamento para aliviar as tensões, porque todos eles têm questões, todos nós temos, mas o adolescente está numa fase mais crítica, né? Ele acaba fazendo aquilo como um ritual de passagem, como uma maneira de se agregar ao grupo. Então, a gente sabe de alguns sites, de algumas coisas, tem um negócio da baleia azul, uns casos desse tipo, que vão levando, meu colega fez, mãe, e eu também quase fiz, eu só não fiz porque eu lembrei de falar com você, porque minha professora viu que eu estava
que eu estava esquisita e me chamou num canto. Então, assim, esse comportamento tende a se espalhar e ter um efeito de contágio muito grande, principalmente com o uso das redes sociais. Por isso a importância da escola, da família, tá trazendo esse tema para o debate, né? Hoje a gente tem milhões de redes sociais e para o jovem, e hoje em dia a gente sabe o quanto o jovem está vulnerável, né? A gente vê que a questão da saúde mental, principalmente no Brasil, tem estado muito complicado, principalmente para os jovens, com a pandemia, porque ficaram reclusos, a questão da interação social diminuiu bastante, e a gente sabe o quanto foi difícil para eles. Eu acho que foi a faixa etária aí que mais sofreu, né? E os idosos também, que mais sofreu com o isolamento social. Então, sem me alongar muito, já me alongando, eu queria trazer essas informações e dizer da importância do psicólogo clínico nas prefeituras, mas também do psicólogo escolar. O psicólogo escolar, ele trabalha diferentemente do psicólogo clínico. Nas escolas, ele trabalha junto com a equipe pedagógica. Então, ele consegue fazer programas de prevenção, ele está ali dentro da escola, então ele consegue conversar com uma professora que observou um comportamento diferente no seu aluno, que viu que ele está retraído, que às vezes mudou, ou então é uma criança que sempre foi retraída, mas que o professor está ali em contato direto, né? A equipe pedagógica, a escola é um lugar onde o adolescente, o jovem, passa a maior parte do dia ali, né? Então, e aí eu quis fazer essa diferenciação do psicólogo clínico e do psicólogo escolar para a gente entender que são dois, é um profissional da mesma área, né, acadêmica, da mesma formação acadêmica, mas que tem funções diferentes. A função do psicólogo clínico é trabalhar com as questões psicológicas, psiquiátricas, algum transtorno que a gente percebe na escola, por exemplo. Então, assim, existia antigamente uma ideia de que o psicólogo, dentro da escola, faria atendimentos clínicos, sabe? Mas hoje em dia a gente sabe que a psicologia escolar evoluiu bastante e não tem como a gente apagar o incêndio dentro da escola. Então, por isso, e assim, a demanda realmente, está aqui a secretária de saúde e a coordenadora, a demanda é muito alta. Existe uma espera muito grande, mas hoje em dia, até com a pandemia, porque a gente fez atendimento online, atendimento pelo telefone no período da pandemia, a gente conseguiu até andar com essa fila, mas é muita gente precisando de atendimento clínico, né? E a gente sabe que Matias nós temos 4 psicólogos clínicos, não é a realidade de muitas cidades por aí. Eu não estou aqui fazendo propaganda, mas é a minha experiência profissional mesmo aqui há 17 anos no município. A gente sabe que para conseguir um psicólogo clínico numa cidade como Juiz de Fora, por exemplo, é muito mais difícil, né? Então, assim, a gente tenta fazer esse trabalho. Existe, sim, bastante casos, teve um aumento de casos, eu soube porque chega no consultório, né, os relatos dos jovens, eu soube do caso que teve, de um ataque aqui, que eu sei que deixou os jovens muito ansiosos com isso tudo. Eu tenho uma paciente que teve um problema sério e teve uma consequência nisso tudo, mas, enfim, a gente vê que a questão da autolesão tem aumentado mesmo, e não só entre jovens. Eu atendo adultos e geralmente é mais do gênero feminino mesmo. Eu nunca atendi nenhum homem, nenhuma pessoa do gênero masculino com esse tipo de comportamento. Mas a gente sabe que existem vários tipos de compulsão, mas especificamente a autolesão com objeto pérfuro cortante tem sido muito alta, eu acredito que no mundo inteiro. Eu não tenho dados aqui, mas a gente sabe que tem estudos que mostram que o índice é mais alto até do que a própria depressão. Por quê? Porque justamente não existe uma causa só, são várias
São várias comorbidades, várias causas que podem estar levando o jovem à automutilação. Uma delas é a depressão, então por isso o índice pode ser mais alto, né? Então é isso, gente. Só para informar mesmo, acho que é só isso. Muito obrigada pelo espaço aqui para eu poder falar. Boa noite. Quero agradecer a psicóloga Débora. O prazo dela foi maior porque ela estava como expositora do tema, né, da área da psicologia, como servidora de carreira aqui no município. Dando sequência, eu quero convidar a diretora do Departamento de Educação, senhora Simone Janeiro, para fazer suas considerações em nome das diretoras dos colégios municipais. Boa noite a todos. Então, nós na escola, nós já temos um psicólogo, né, que é a Débora Pereira, uma psicóloga escolar, que a gente já vem realizando esse trabalho desde 2020. Iniciamos em 2020, o ano passado, com a pandemia, ela trabalhou de uma forma coletiva, com professores, em reunião de pais. E esse ano, como aquilo que a Débora, né, a outra Débora comentou, ela faz um trabalho muito diferenciado. Realmente a gente aborda trabalhos comuns, situações comuns dentro da escola. Esse ano a gente tem focado muito na questão do bullying, onde nós conseguimos detectar, ela principalmente conseguiu detectar que a questão do bullying é o que mais motiva essa situação. Pelo fato de a gente atender uma faixa etária bem menor, a gente tem, o nosso índice é bem pequeno, mas nós temos sim casos que aconteceram da automutilação. É muito triste, é muito difícil para lidar com isso. A escola precisa estar muito atenta para poder socorrer esse aluno a tempo, comunicar a família, porque às vezes a família é tão pega de surpresa, ela não tem noção da gravidade e que isso já chegou nesse ponto. Então, sim, eu quero, estou aqui para poder deixar isso claro, que nós estamos apenas engatinhando, nós estamos iniciando, que é um processo muito longo, é muito inovador para as escolas, porque até então a gente nós não tínhamos casos, até pela nossa faixa etária de atendimento, de alunos que se automutilavam dentro da escola. E nós já passamos por essa situação, sim, durante esse ano. Não foi um caso único, mas que a gente conseguiu detectar, a escola conseguiu detectar, e a Débora vem desenvolvendo esse trabalho coletivo, tanto com os profissionais, quanto diretamente dentro da sala de aula com os alunos. Ela vem fazendo um trabalho agora com os meninos do 6º ano, de um trabalho de empatia, está ali fazendo uma peça de teatro, se Deus quiser nós vamos apresentar ao final do ano, que ela aborda essas questões. Então, de uma forma muito indireta, a gente vem sim trabalhando com eles, mas realmente nós estamos engatinhando. Nós sabemos que nós temos um longo caminho pela frente, mas o que a gente não pode é ficar de braços cruzados. É fundamental, a escola precisa ter esse olhar. O profissional precisa ter esse olhar, detectar isso. Criança em isolamento, um dos maiores problemas que nós temos realmente é o bullying. Nossa faixa etária, o que mais motiva o aluno, ele não pertencer, essa questão física, o meio físico, ele não pertencer àquilo que seria o ideal. Ele se sente isolado, e o professor ter esse olhar, ele conseguir perceber o comportamento, porque quem vai poder direcionar isso para nós? Realmente é o professor, porque às vezes o próprio pai não, às vezes é pego de surpresa. Então isso que eu queria relatar, que nós temos sim uma psicóloga na escola, e nós sabemos que ela é uma demanda muito grande, que nós precisamos de mais, mas eu acho que em relação aos demais municípios, eu fico até surpresa quando eu relato para eles que a gente já vem fazendo isso desde 2020. Desde 2019. Não, 20, desculpa. Desde 2020, o ano passado. Quer dizer, isso
Muito antes do novo Fundeb, que vinha levantando isso, a gente já tinha conseguido perceber. E isso é uma questão muito positiva. Os professores já tinham percebido essa necessidade e foi um pontapé inicial aqui nós, e que a gente viu que era o caminho que estava dando certo. E quando saiu o novo Fundeb, com essas questões, isso nem foi inovador para nós, porque nós já vimos trabalhando desse jeito. Tá bom? Boa noite. Obrigado, diretora Simone. Quero convidar aqui o diretor do Colégio Cônigo, Joaquim Monteiro, o senhor Leandro, o professor Leandro, para fazer as suas considerações. Gente, boa noite. Pego até de surpresa assim, para falar na audiência pública, que a gente vem para mais ouvir, né, do que estar falando e contribuir. Mas a Escola Cônigo, né, é a escola que mais repercute em Matias, praticamente. Tudo que gera na Escola Cônigo cria realmente um impacto muito grande na cidade, por estar atendendo 90% aí, se eu colocar assim, dos nossos adolescentes matienses. Então é um impacto muito grande, é uma repercussão muito grande. Essa questão do que a doutora Débora acabou de falar aqui, isso a gente colocou muito na escola, que essa parte da automotivação, a gente não pode estar confundindo de repente com uma tentativa de suicídio. A gente tem que pensar que é uma válvula de escape que o adolescente está carregando com ele, e é uma tentativa de aliviar aquela tensão que ele está sofrendo. De repente não é um sofrimento educacional, e sim um sofrimento social. Tá? É importante a gente colocar isso. Não é a escola que de repente está trazendo esse impacto para o adolescente se automutilar, né, se cortar e ferir a sua própria pele, né, o seu próprio corpo. Então a gente tem que pensar que isso são fatores até extraescolar e que precisa de uma rede para auxiliar a escola, porque escola a gente trabalha muito com a questão da formação do cidadão. Nós temos profissionais, né, que não são especialistas em lidar com essas situações, por isso que eles precisam se qualificar e ser preparados para isso. Como a Simone colocou aqui, no Departamento de Educação já tem uma psicóloga, e no Estado foram contratados psicólogos e assistentes sociais para o atendimento às regionais de ensino. Então, na Regional de Ensino de Juiz de Fora, já tem um psicólogo e uma assistente social que compõem o núcleo de acolhimento educacional. Neste primeiro momento, porque elas terem ingressado, né, do segundo semestre em diante, elas estão atendendo determinadas regiões, ainda não foram deslocadas para os municípios da regional. A gente sabe que na nossa regional aqui, ela atende 89 escolas, né, além do município sede Juiz de Fora e outros municípios da nossa região. Então, um psicólogo para atender 89 escolas, tá, não dá conta, lógico, né? Então, é quase inviável essa proporção. Mas já é um passo de um beija-flor, vamos colocar assim, né, de iniciar um trabalho. Já existe esse núcleo de acolhimento educacional dentro de uma regional de ensino. Então, às vezes, no caso, igual a nossa escola, que teve um momento, que passou por um momento, né, assustador nesse período, imediatamente a gente comunicou a regional para dar esse suporte à nossa escola, né, e eles estão para vir aqui para esse atendimento, até essa fala com os alunos. Então, já é o primeiro ponto que eu tenho que colocar a vocês. O segundo ponto, que também a regional e a secretaria, ela proporciona cursos de qualificação aos profissionais de educação. Nesse Setembro Amarelo, tem aí até 30 de novembro, até passar para a Simone, não sei se ela recebeu,
que tem pela Universo SUS Brasil, né, 2 cursos, uma de prevenção ao suicídio e uma prevenção à mutilação. Então, de repente, também começa uma iniciativa, uma motivação aos profissionais da educação para se qualificar. Não sou eu, nem como gestor, diretor de escola, que tem que pegar a mão de um profissional e fazer assim, faz a inscrição. Eu acho que ele tem que estar motivado a estar se qualificando devido a essas circunstâncias apresentadas hoje dentro de uma escola. Então, até para se preparar. E o mais importante que foi colocado é que, antes de tudo, né, depois de um período de pandemia, 2 anos, que a escola que mais sofreu, né, o impacto dessa pandemia, a gente ainda nem tem resultados ou, né, dados para mostrar quanto foi esse impacto educacional nesse período de pandemia, que a gente vai, de repente, só daqui a 5, 10 anos que nós vamos perceber isso, do impacto que teve para as crianças e os adolescentes ao longo desses 2 anos, principalmente a escola, né, em 2022, com retorno a quase a sua normalidade ainda, primeiro passo é esquecer um pouco o processo educacional em termos de ensinar conteúdos, ensinar para o aluno, né, o que pode e o que não pode, e sim um passo de acolher. É isso que está precisando realmente, principalmente para nossas crianças e adolescentes que estão sofrendo e sofrem constantemente com outros impactos que a pandemia trouxe, né, na vida social, na vida familiar dessas crianças e adolescentes, e que a gente na escola, né, nós como instituição escola, estamos absorvendo todos esses fatores, porque é ali que eles estão convivendo, é ali que eles estão diariamente, por uma obrigatoriedade, porque por lei as crianças de 4 a 17 anos têm que estar na escola. Então, a escola precisa também estar tendo esse acolhimento, né, para essas crianças e adolescentes. Só para terminar, finalizar, quanto à questão do que ocorreu na escola, né, devido a esses casos de automutilação, né, a escola já tomou as providências, relatou ao Ministério Público, encaminhou, né, tá aqui as conselheiras, no que quando se trata de menor de idade, ao Conselho Tutelar para acompanhamento, para ver qual é a situação, né, um diagnóstico ou um encaminhamento a um especialista, a um técnico e um especialista para essas crianças e adolescentes, para terem atendimento emergencial. Então, o primeiro passo que a escola já adotou foi encaminhar a né, ao Conselho e ao Ministério Público. Quando se trata de maior de idade, a gente já encaminhou diretamente também para o Departamento de Proteção Especial do município, né? Tanto para o Ministério Público quanto ao Departamento, ao setor de proteção especial do município, para esse acompanhamento. Porque a nossa preocupação maior é o que está acontecendo com essa criança e esse adolescente, né? No caso, aí, às vezes, maior de idade, até 18 anos e por aí, e ver e acompanhar, né, a este profissional devido a esses casos de automutilação que, infelizmente, né, foi feito dentro da escola, né, e graças a um colega, a um amigo que chamou a atenção e logo de imediato relatou para a direção tomar as providências. Então, assim, graças a essas pessoas que são amigas realmente, né, por mais que viram, né, que como a doutora, eles escondem o braço, né, com casaco, tudo para não perceber, a colega viu, a amiga viu e foi direto à direção denunciar, relatar, porque estava vendo que a colega estava pedindo socorro. Então, até colocar aqui para as pessoas que se realmente percebem, veem
né, e até acompanham, não se ficam omissas, tá? Não se omitem nesses casos. Coloque isso às pessoas responsáveis, a um profissional, a um departamento, que tenha que chamar, de repente, a uma segurança pública, uma polícia, no caso, para dar um acolhimento, para dar um socorro imediato. E isso é importante, porque muitos casos acontecem na questão de exploração sexual de criança, de violência doméstica e familiar, ou até nesses casos de suicídio, porque as pessoas ficam sabendo, né, ou têm conhecimento e ficam omissas. E às vezes a importância é a participação realmente. Por mais que você, eu não quero me meter, eu não quero me envolver, mas pelo menos você está salvando de repente uma vida. Então isso é importante as pessoas estarem cientes. E na escola é a mesma coisa. A gente comunicar aos alunos que se tem a informação, se tem essa notícia, se você acompanha, se você sabe, relate para ou um representante seu, um responsável legal, um pai, uma mãe, né, e informe o que está acontecendo com seu amigo ou com sua amiga, ou vá até a direção e comunica de imediato. Porque se acontecer algo mais grave, de repente você vai ficar com um remorso, você vai ficar com um sentimento de culpa, de repente, de não ter relatado. Então, a importância é isso, da participação de todos, e a gente está contribuindo realmente. Então, assim, eu queria colocar esses casos, infelizmente, é o que aconteceu no Cônigo, né? E outros casos mais que em relação a outras mensagens, a gente está sendo apurado, mas a gente tem que saber lidar, e toda vez quando a gente realmente recorre à rede, né, a gente tenta e encaminha, tá? E aí a gente passa esse acompanhamento junto com a família e a criança e adolescente na escola para ver realmente com relação a esse atendimento. Tá? Então, muito obrigado aqui e estamos à disposição para qualquer coisa também na escola. Obrigado, professor Leandro. Gostaria de convidar a diretora do Departamento Municipal de Saúde, senhora Luísa Menezes Marques, para fazer suas considerações. Gentileza. Boa noite. Com relação aos profissionais, eu gostaria de falar que realmente Matias tem os profissionais para poder fazer o atendimento aos nossos jovens. Acontece que, como a nossa psicóloga relatou, o atendimento não é apenas uma vez. E enquanto elas não dão alta a um paciente, outros também não entram. Então, nós dependemos também que esse atendimento seja feito, como é feito de qualidade por todos esses profissionais, e que, então, eles possam ver a quantidade, o período que eles precisam ser assistidos. Então, assim, não é questão de que não tenha o profissional, tem o profissional para atender, sim. Né? Nós temos 4 psicólogas, colocamos agora uma no PSF, que tem desenvolvido um trabalho bem legal em cada unidade de saúde, que é a Paula. Ela não pôde estar aqui hoje à noite, essa noite, mas ela está atendendo nos PSFs também. Nós a contratamos agora. E as outras que já faziam esse tipo de atendimento. Então, assim, o caso está acontecendo? Está. Está piorando? Sim, com certeza. Não só em Matias Barbosa, mas é um caso que está acontecendo no mundo inteiro. E a proposta da audiência, ela é muito boa, sim, com certeza. A gente precisa, então, nesse momento, unir forças todos os setores, para que a gente possa entender o que está acontecendo. Porque não é de uma hora para outra, existe uma raiz. E é essa raiz que a gente vai precisar combater. Então, eu creio que precisa ser de vários setores, não só o executivo, mas a gente poder juntar também a família, para que a gente possa, então, unir forças e ver aonde está a raiz do problema, para que a gente possa combater. Muito obrigada. Quero agradecer a diretora do Departamento de Saúde, senhora Luísa. Vou oportunizar agora, nesse momento, a fala aos vereadores
caso queiram fazer alguma consideração a respeito do que foi tratado. Pelotas, presidente. A palavra, vereador Dias. Só para finalizar, né? Lógico que muito válido a audiência pública, mas a gente precisa ter respostas assim, mais efetivas, né, com relação ao assunto. E como a Luísa bem disse, né, Luísa, nós precisamos unir forças. Daí também vem o meu questionamento seguinte: o que nós, vereadores, podemos fazer para estar dando, né, de certa forma, um suporte, uma ajuda direcionada a esse caso? Né, recentemente foi aprovado nessa Câmara a emenda impositiva que dá parte, né, os vereadores destinarem parte do recurso do município, não é muito, né, sendo que 50% destinado à saúde. Às vezes 50% destinado à saúde, a gente pode sentar, né, a gente já até se comprometeu, né, com as mães, com crianças com algum tipo de deficiência, com autismo, a gente pode sentar e parte desse recurso, tenho certeza que todos os vereadores vão a favor, né, de destinar recurso, não sei, para a contratação de mais psicólogo, uma possível criação de um ambulatório, mesmo que seja pequeno, né, para atendimento dessas causas. A Fernanda, infelizmente, não está aqui hoje. A Fernanda é psicóloga do CRAS, né? Ela tem feito um trabalho excelente dentro do Cônigo, né? Para quem não sabe, do CAPS. Isso, ela está fazendo um trabalho voluntário dentro da escola, só que o trabalho voluntário dela começou com uma aluna, 2 alunas. Hoje, já tem uma sala disponível para ela, e o tempo dela, infelizmente, é muito curto. E ao conversar com ela, ela falou o seguinte: e se amanhã não tiver em Matias? O que vai ser? Né? Então, assim, ela tem, eu não sei o número exato, Leandro, 30 alunas, pelo menos na parte da tarde, 30 alunas, né, que tem se reunido com ela semanalmente, tem ajudado muito essas alunas. Então, ela tem escutado, ela tem ouvido as alunas estão tendo direito de falar. Infelizmente, muitas das vezes em casa, elas não têm esse convívio direto com os pais, e essa psicóloga tem ajudado muito. Então, assim, às vezes uma psicóloga direcionada para isso, para reuniões coletivas, talvez dentro de um possível ambulatório. Então, assim, a gente precisa também não só apontar o dedo, a gente tem que tentar fazer a nossa parte. Eu não sei, Simone, se, né, com esse novo Fundeb dá para, às vezes, contratar mais uma psicóloga. Eu não sei, sinceramente eu não sei, mas é uma pergunta. Talvez consiga contratar, às vezes, para o próximo ano, mais uma psicóloga. Já vai ajudar muito. A que tem, ela é excelente, ela tem feito um trabalho muito bom. Todos têm elogiado muito ela, mas, infelizmente, está sobrecarregada. Né? Nós tivemos a reunião, uma palestra no Cônigo, há 2 sábados atrás, que os pais relataram: Diego, a gente vai lá, faz um encaminhamento, mas daqui a 6 meses, o problema está agora. O problema não está daqui a 6 meses, 6 meses, não sabe nem se a pessoa vai estar aqui. Então, assim, a gente precisa de ações imediatas, né? Daí a gente se disponibiliza, né, de tentar conversar, às vezes buscar uma emenda parlamentar, né? Tem, né, deputados aí nessa causa, às vezes buscar emenda parlamentar destinada para a saúde. Não sei, a gente tem que tentar fazer alguma coisa. A gente não pode sair daqui, senhor presidente, sem respostas, né? Eu acredito que as pessoas que vieram aqui hoje não foram, né, muitas pessoas, mas eu acredito que tem uma mãe, né, que relatou o problema da sua filha, tem aluno que passou por esse problema. Então, assim, a gente não pode deixar essas pessoas saírem daqui sem resposta, né? A gente precisa dar essa resposta efetiva para eles, né? E, como eu falei, a gente não pode simplesmente, né, colocar o dedo na ferida, colocar o dedo, não, mas a fulana, não, somos todos nós. Né? Vamos, às vezes, tentar levar ideias para o legislativo, para o executivo. É uma discussão, como eu falei, é algo muito novo para todos. Então, assim, não adianta você querer responsabilizar uma pessoa, um diretor de escola, uma psicóloga, uma secretária. Não, é um assunto novo que a gente precisa reunir, conversar e resolver isso juntos. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Fornado, está registrada a sua fala. Com a palavra, vereadora Sonia Vieira. Eu observei aqui nessa situação toda que foi exposta que o problema mais grave está no Estado. Né? Igual o Leandro falou da questão do psicólogo que já tem lá, mas a gente teve um problema aqui, ele é regional. E ele não chegou aqui até hoje.
Então, eu acho assim, ele não tem que estar ali todo dia no colégio, mas a partir do momento que você, como diretor, comunicou uma situação grave dessa, eu acho que a visita dele teria que ter sido de imediato. Então, como o Diego relatou realmente, a gente vê aqui que não é um problema municipal, né? Tem os municipais também, mas o municipal ele está mais na frente, com 4 psicólogos clínicos, como a Débora colocou, com um encaminhando ali que a Simone falou, que é claro que pode ser estudado mais um e mais um, mas está caminhando. A gente está falando de estado que tem um regional que diante do problema não chegou aqui até agora. Então, realmente buscar via aí, de repente, emenda parlamentar, diante do estado, uma solução diferente. Porque independente de ser a escola estadual ou municipal, a gente precisa atender esses jovens. Obrigada, senhor presidente. Por nada, está registrada a fala de Vossa Excelência. Com a palavra, o vereador Leonel. Boa noite a todos. Senhor presidente, como foi muito bem falado aí, já temos atendimento por parte do Estado, do município, na questão das pessoas que realmente estão necessitadas desse tratamento, mas eu queria pegar um gancho no que a psicóloga, a Débora, né, falou, com relação a esportes, e o que nós estamos fazendo para tratar a saúde, para deixar que a criança, que o adolescente não chegue nesse estado. Nós vemos aí uma pouca oferta de esporte no município, uma pouca oferta cultural no município. O município está carente de espaços de esporte, de eventos culturais, para que esse jovem entretenha e como a especialista lhe disse, ele ocupe a cabeça dele com coisas boas para que ele não chegue nesse estágio avançado. Então a gente também tem que tentar buscar junto ao executivo, aos pais, como o Diego falou, talvez criarmos aqui uma comissão envolvendo os professores, os profissionais de saúde, as pessoas da sociedade civil, para a gente buscar não só essa questão do tratamento das pessoas que necessitam, que é muito válido, mas a gente tentar tratar as pessoas para que elas não cheguem a esse ponto aí de precisar desse atendimento médico. Então, talvez seja uma solução aqui, a gente montar depois uma comissão para a gente estar debatendo mais a fundo esse problema, que é complexo, né? A gente não vai sair daqui hoje talvez com uma resposta efetiva, mas é o primeiro passo dado aí, talvez a gente criar essa comissão envolvendo as pessoas para a gente buscar aí essas soluções o mais rápido possível. Obrigado, vereador Leonel. Está registrada a fala de Vossa Excelência. Eu quero aqui oportunizar, eu quero até pedir brevidade, para que quem tiver dúvida, que possa fazer a pergunta para os convidados que vieram aqui expor a respeito da questão da saúde mental. Não sei se alguém aí da assistência tem alguma dúvida, quer direcionar para algum diretor do departamento, para algum diretor do colégio. Presidente, posso concluir? Pode, claro. Rapidamente, assim, eu concordo em partes com o que a vereadora falou, mas eu discordo, porque, assim, se a gente for se atentar ao Estado, né, jogar a responsabilidade para cima do Estado, a gente sabe que, infelizmente, não vai andar. Né? A gente não pode querer mudar o Brasil sem querer mudar a nossa casa, né? As pessoas em volta da gente. O aluno vai sair do cônego, ele vai para a casa dele. Então, o problema não está no cônego, eu acho que o problema está na casa dele. Então, assim, é a população de Matias. Então, assim, eu acho que, lógico que se o Estado der o suporte, ótimo. Mas eu acho que tem que ser tratado primeiro dentro do município de Matias. Né? Eu entendo que, assim, que o Estado foge totalmente da sua responsabilidade. Um psicólogo para atender 89 escolas, ou seja, ele não consegue atender uma escola com tratamento intensivo ali durante o ano. Não consegue. Né? Ele vai pipocar de escola em escola, não vai dar resultado efetivo nenhum. Mas assim, a gente está falando da população matiense. Né? E assim, é responsabilidade do Estado? Sim, mas eu acho que é responsabilidade do município, sim, também. Obrigado. Por nada, vereador. Dando sequência, quero voltar na questão da pergunta. Alguém tem alguma pergunta para direcionar? Senhor Marcos Martins. É só uma pergunta, tá, gente? Ô, presidente,
não é nenhuma pergunta, é só deixar aqui uma proposta, né? Que muito se falou aqui de emenda parlamentar, e nós temos agora, para cair nas contas do município, um recurso, né, de pedido nosso, o deputado federal Rogério Correia, R$250 mil, seria para a construção da quadra lá do Cônego, falando de Cônego, né, do Estado. Só que a gente sabe que não é intenção do prefeito executar a obra, né, por diversos motivos. Então fica a proposta, esse recurso vai entrar nas contas do município. Ele é um recurso livre. Se pudesse, então, encaminhar uma proposta que com esse dinheiro pudesse ser contratada uma equipe. Então, aí de psicólogos, psiquiatra, neurologista, o que for preciso, porque o dinheiro deve cair. Se não caiu essa semana, o governo federal deve pagar, porque é emenda impositiva, né? Tem que pagar até o final do ano. E o que até onde eu sei, ele ia pagar agora depois das eleições. Então fica a proposta, que pegue esse valor, já que não vai ser utilizado para construir a quadra, que pegue esse valor e se contrate uma equipe multidisciplinar para encaminhamento, principalmente lá para o Cônego. Tá bom, Leandro? Fica o encaminhamento. Obrigado, Marcos Martins. Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? Geralda, Conselho Tutelar, quer fazer alguma consideração? Com a palavra, Maria Geraldo Soares, presidente do CMDCA. Eu quero parabenizar a Câmara, né, por essa audiência pública, porque quando aconteceu o problema lá no Cônego, o Conselho estava reunido nesse dia. E foi assim, muito triste a gente ouvir o que estava acontecendo com os adolescentes do Cônego, aquele pânico que houve na cidade, com as famílias. E o Conselho também fez uma proposta, juntamente com a Mariana, que é da equipe, né, do Cônego, que todas as demandas do Conselho Tutelar sempre, né, encaminhado e também vendo a situação. Também a gente pensar também nessa rede, né, formar essa rede justamente através de um projeto para que a gente possa estar envolvendo também as escolas, a saúde, todos os departamentos de Matias Barbosa, para que possa estar trabalhando também em prol dessa cidade, para que possa também estar trazendo também os recursos públicos voltados para essas equipes, para que possa atender os nossos jovens, adolescentes, a família, que a gente sabe que é muito grande, a demanda é muito grande. E são poucos profissionais para atender toda essa área. É só isso que eu gostaria de complementar. Obrigado, Geralda. Está registrada a sua fala. Mais alguém? Laura? Só queria, não é bem uma pergunta, mas é acrescentar dentro do que eu falei, disso de maneira nenhuma desvalorizar o trabalho que já está sendo feito, né? É dizer que a gente precisa de mais Déboras, entendeu? Porque se tem demanda e não tem profissional para atender, o que a gente precisa de mais Déboras. Então, assim, que ótimo que temos 4 psicólogos, mas precisamos de 12, né? E aí coloco também, gostei muito da proposta de fazer uma frente, né, para descobrir caminhos. A ideia também só de combater o que já está doente, mas por que não promover a saúde, né? Estou aqui recente e ainda não entendo por que não liberam espaço para fazer a quadra, honestamente. O dinheiro está lá. É uma escola de 1.300 estudantes, isso é tipo quase 10% da cidade inteira, fora os seus responsáveis, tipo, uma quadra. É um colégio estadual sem quadra, é quase sem sentido, né? Só que não tem como um colégio estadual acontecer num território que flutua. Ele sempre está no território que é municipal. Então, assim, essa colaboração faria diferença para a promoção da saúde, né? E também outras coisas que a gente poderia pensar é parceria, por exemplo, com formação de psicólogos em universidade, né? O FJF, outras universidades particulares, que às vezes naquele ano final muitos estudantes estão prestando estágio, né? Sendo coordenados por profissionais mais já formados, né? Com longa trajetória, e às vezes fazer essa parceria do município com esses profissionais, não necessariamente para atender dentro do Cônego, mas para atender as famílias, atender toda a cidade, né? Então, assim, que bom que já está sendo feito, mas como eu disse, a tendência é aumentar. Inclusive, os estudos apontam para uma epidemia mesmo de depressão, né? E o coronavírus a gente viu, e às vezes a depressão a gente não vê. Então, é a gente criar respostas dentro das plataformas que existem, né? E não nos deixarmos sermos limitados por elas, ou ao contrário, vamos encontrar as brechas. Essa verba aqui, o FJF está precisando de lugar para fazer estágio, e a gente criar as respostas mesmo, não esperar que elas já estejam prontas, assim. Enfim, acho que é isso, promover saúde, ver parcerias, fazer uma frente para pesquisar, inclusive, né, essas verbas, dialogar com os institutos, né, com as universidades,
e procurar esse espaço para fazer a quadra, porque realmente é muita gente que poderia fazer gincana, poderia ter aula de dança, como já tem na associação, né? Mas multiplicar esses espaços. Pilates e yoga, fazer espaço de reunião, auditórios, uma sala de cinema, junto com a quadra, né? Cine debate, enfim, tudo que motiva o espírito e preenche, né? Dá pertencimento. Palestra vai apontar a gente para a clínica. E para ter clínica precisa ter mais Déboras, né? A gente precisa de mais Déboras. É isso. Presidente, só contribuindo, por favor. Obrigado, Sara. Só contribuindo o que a Sara disse ali. No início do mandato, uma das propostas nossas aqui, Diego, eu apresentei também, já que o problema todo a gente fala de espaço, falta de espaço, nós temos uma joia no centro da cidade que é a Camig, e hoje ela virou um depósito de coisas da prefeitura. Eu propus que fizéssemos lá um espaço no centro de convivência, para pudesse usar o contraturno dos alunos, permanecer. A gente tinha um teatro lá que foi desmontado, até hoje a gente não sabe para onde foi o teatro. Temos um salão gigantesco que pode virar um estádio, um ginásio esportivo. Eu e o Diego estivemos lá fazendo medição. A parte externa a gente poderia construir uma quadra de futebol, uma pista de skate coberta, diversas coisas que a gente poderia estar fazendo lá, e esse espaço hoje está perdido. Então, talvez com pouquíssimo recurso, a gente conseguiria montar isso lá, né? Então, eu acho que essa frente que a gente pode montar aqui hoje é para talvez sensibilizar, talvez falta sensibilidade do gestor de entender que aquele espaço ele pode ser muito melhor utilizado que um depósito, né? E quando eu falo a questão de música, de arte, eu não fui acometido de maneira severa, mas eu também sofro de ansiedade. E o que me ajudou foi a música, é a minha válvula de escape. Então eu tenho a possibilidade de entrar no estúdio que eu tenho e tocar meu instrumento quando estou muito ansioso lá e dispersar essa ansiedade, ou então praticar o skate. Mas quem não pode, quem não tem? Então esse espaço que está ali perdido, está abandonado, ele poderia estar muito bem utilizado, né? Então talvez fique essa dica para montarmos essa frente para que todo mundo, né, junto, a sociedade, nós aqui do Legislativo e os outros entes envolvidos, a gente consiga sensibilizar o prefeito, né, o executivo, que com um pouquinho de recurso, mínimo que seja, a gente consegue fazer isso aí. Obrigado, vereador. Está registrado. Mais alguém? Laura? A Débora quer fazer uma coisa? Pois não, Débora. Na verdade, não é uma pergunta, complementando a minha fala, eu queria pedir desculpa a Simone, que eu esqueci de citar a Débora, que é uma profissional que eu conheço há muito tempo, inclusive desde que ela era pequenininha, da Xará, que ela é de Rio Preto e eu frequento muito a cidade, e que faz um trabalho muito bacana nas escolas, mas a gente sabe que é uma, né, no meio. E aí sim, dessa Débora a gente precisa de mais, pegando o gancho com o que a Sara falou, né, porque dentro da escola é importante que haja um profissional para trabalhar multidisciplinarmente, né? Então, vamos ver se a gente consegue mais Déboras aí. Vamos povoar aqui de Débora. Obrigado, Débora. A Laura, por favor, lá atrás. Só porque ele está sendo gravado, por gentileza. Aproveitar a situação para falar de um trabalho que a professora de Sociologia, Sara, passou semana passada, e o tema da nossa turma foi psicologia. E aí a gente acabou abordando o site CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, pelo fato da superlotação no município. Nem sempre todo mundo ter a capacidade de esperar para ter um atendimento, porque aquilo que ela está passando é de imediato, e o CVV é muito essencial. E a divulgação disso através do município seria bacana, porque eu percebi que nem todo mundo conhece o CVV, e quando eu toquei nesse assunto dentro da turma, eu percebi que ninguém sabia o que se tratava, ou o número, ou o que procurar. E o CVV, você pode procurar no site ou ligar, que é 188, e lá vão ter pessoas te atendendo, que são pessoas, é uma instituição mantida com contribuições voluntárias e pessoas independentes mantendo aquele site. Obrigado, Laura. A conselheira tutelar Cristiane quer fazer uma consideração também aqui na frente. A produção levantou a mão para eu falar.
Nós, né, conselheiros tutelares, então, eu acho assim, toda essa demanda que está acontecendo agora chega, né, cai como uma chuva lá dentro do Conselho Tutelar. Nós não somos profissionais, né, como a Débora, né, na área da psicologia, mas a gente mergulha muito profundo na alma das famílias. Então, ali, para ela nem sempre é revelado, mas para nós é revelado o que acontece no seio familiar, né? No ventre das famílias. E a gente consegue descobrir que a maior, né, o problema que leva para as escolas não é da escola. O problema da escola vem da família. Né? É a dor que os filhos sentem com relação à relação dos pais, o convívio familiar, a falta de alimentação, a carência que eles têm ali dentro, né? Material, afetiva, está ali dentro da família. Nós não somos profissionais nessa área, então fica difícil a gente buscar um recurso maior para eles. Realmente, o psicólogo não vai resolver essa situação. Pode ter 1000 psicólogos aqui dentro, não vai resolver, porque a doença está na família. Então, o que precisa fazer, né? Mobilizar as comunidades, voltar ao convívio familiar de pequenos grupos, discussões, né, na sociedade de bairro, para buscar um recurso melhor para as famílias, para que isso não venha afetar os filhos. Então, eles reproduzem, gente, na escola, na sociedade, no convívio, aí, né, no dia a dia, aquilo que estão vivendo em casa. Então, a doença, onde que está gritando socorro, é a família. Né? Então, nós temos casos aí sérios que vai vir aí mais para frente, cada vez pior, porque nós não temos um recurso, nós não temos como sanar um pouquinho a ferida que está dentro dessas famílias. Então, eu acho assim que é gritante isso, a gente tem que sentar com as autoridades, nós temos que sentar com a área da saúde, temos que sentar com as professoras, temos que sentar com toda essa equipe aí que lida com toda a população, para a gente buscar um recurso maior, com as psicólogas. Né? Nós procuramos psicólogo particular por causa de problema de família. Vamos conversar o que está acontecendo com ela, por que a gente não atinge, por que a gente não consegue, por que ela não está avançando. Gente, hospitais Juiz de Fora manda para a gente tudo com relação às famílias de Matias, que são atendidas lá. Olha, estão gritando socorro, está precisando de vocês, Conselho Tutelar, entra em ação, requisita atendimento, vê o que vocês podem fazer. Né? Nós procuramos a Carla essa semana, já procuramos a Débora. Então, são casos que estão gritantes, Matias Barbosa. Não basta olhar de cima para baixo, tem que olhar de baixo para cima. Começar a ver o que piso que a gente tem, o que a gente está fornecendo para os jovens de hoje, o que a gente está fornecendo para as famílias, qual a estrutura que eles têm. Gente, tem 2.000 famílias buscando cesta básica, estão passando fome. Então, outros casos, outras coisas que estão acontecendo, que está fazendo com que as crianças tenham essas reações. Então, o que a gente pode fazer em função disso? Psicólogo é necessário? É. Psiquiatra infantil, gente, está precisando, não tem psiquiatra infantil. Entendeu? Quem está atendendo é o doutor Otávio, né, que atende adultos, que seria o caso, está atendendo, dando um recurso maior. Crianças dependentes. Agora, não tem uma família, isso aí a gente ficou doida, né? Não tem uma família que não passa por Conselho Tutelar, que não tem ansiedade, que não usa os medicamentos controlados. Isso aí é uma coisa horrorosa. Eu vou usar até uma palavra aqui que eu sempre usei, o pessoal até acha graça. Matias Barbosa, o povo, não faz cocô e não dorme. São 2 extremos. Eu trabalhei em área de vender produtos naturais, eles buscavam remédio para o intestino e para dormir. Olha, são 2 extremos, é coisa séria isso. Né? Se você não está bem organicamente, você não pode estar bem mentalmente. Então, é isso aí que está acontecendo. Tem que sentar, discutir, buscar recurso, ver o que pode ser feito. Não basta dar só lazer é necessário? Mas não é só isso que basta. As famílias estão doentes. Então, acho que é por aí, né? A Débora, que é psicóloga, deve saber disso. É por aí que a gente acha que tem que começar a caminhar. E o Conselho Tutelar não vai dar conta disso, então o Conselho Tutelar não faz nada, entendeu? Porque a gente não dá conta, tá bom? Nós estamos gritando, socorro,
e foi ótimo isso aqui, que tenha mais, que a gente sente, que a gente se organize, que a gente reúne. Entendeu? Isso que está precisando. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigado, Fátima. Eu quero, por final, em nome de todos os vereadores, dizer o seguinte. O objetivo da audiência pública é esse mesmo, envolver todos os atores. Comunidade escolar, profissionais de saúde, poder legislativo, poder executivo, a juventude, os estudantes, para que a gente possa achar em conjunto a solução. A solução mais viável, mais ponderada, foi apontada aqui, hoje. Então, eu entendo que a audiência pública hoje cumpre o seu papel. A Câmara é a casa do povo. Além da gente legislar, que também a gente debate os problemas da sociedade. E esse problema da saúde mental, de automutilação, é um problema atual que nós estamos aqui para tratar. Então, primeiro eu quero agradecer a diretora do Departamento de Saúde por ter vindo, diretora do Departamento Municipal de Educação, ao Conselho Tutelar, ao CMDCA, que faz essa rede de proteção, a todos os diretores das escolas municipais, a juventude que está aqui, os estudantes, pais. Eu acho que é isso, gente. Os problemas, quando existem, eles só são resolvidos, solucionados com diálogo e com plano de ação. Então, nós vamos propor aqui na ata, como sugestão dos vereadores e até também da população, a gente cria essa comissão com representante do Legislativo, pode ser o Claudinei, que é uma pessoa que tem expert na área. Departamento de Saúde poderia estar nessa comissão, se possível. Comunidade escolar estadual, comunidade escolar municipal, uma pessoa da rede de proteção, e essa comissão interdisciplinar vai fazer os apontamentos e entender se é melhor a contratação de um profissional de psicologia, de psiquiatria, se é um outro aparelho que a gente vai ter que fazer, por exemplo, esportivo. Isso aí é algo que vai ser construído nessa comissão. Eu acho que a gente... ficou muito claro muitas coisas aqui. Primeiro, com relação à questão da comunidade escolar estadual, né? Que apesar de todos os pesares, ainda não teve do Estado uma resposta efetiva de um profissional da área da psicologia. O município vem fazendo a parte dele, com 4 profissionais, né, da área da psicologia. Tem uma defasagem, está muito claro, de um profissional da área da psiquiatria. É impossível atender 15 mil pessoas, mas eu também sei, e aqui eu já tive conversa com a Luísa, da dificuldade que o município também tem de contratar profissional. Então é algo que é preciso ser dito aqui, que a gente não pode só apontar dedo, mas também entender as dificuldades que a municipalidade tem. E aqui eu vi o Departamento Municipal de Educação, que a Simone trouxe, que esse trabalho de acolhimento, de atendimento já vem sendo realizado, eu particularmente desconhecia. Então a audiência pública trouxe para nós, vereador Diego, uma luz sobre esse tema que perturba, incomoda todos nós, e principalmente nós somos representantes da população. Toda hora alguém nos cobra. E aí, o que vocês estão fazendo? O que o Legislativo está fazendo? Então, Claudinei veio aqui, trouxe a explanação do papel do Legislativo. Foi questionado o que a Câmara estava fazendo, e eu acredito que foi respondido. A Câmara também é um ator social que vem desenvolvendo palestras nas escolas, e a gente, juntos com essa comissão agora que se propõe para finalizar, com certeza vai conseguir achar um caminho viável e que possa dar um atendimento não só aos pais, como também aos alunos que, infelizmente, têm sofrido esse problema. Então, quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que também, eu peguei a fala do Carlos, eu queria dizer a você, Carlos, eu conheço há pouco tempo a Luísa, mas a Luísa é uma mulher de muita fé. Então, provavelmente, nesse momento que você teve com ela, ela quis dizer isso, que Deus, sim, é importante, é a força maior que nos une, é que nos protege, que nos abençoe. E que a gente possa ajudar aqui um ao outro. Comunidade escolar, profissionais de educação, profissionais da saúde, organização da sociedade civil, família e Conselho Tutelar, parlamento, que a gente achar uma solução dentro dessa comissão, que vai ser o local mais apropriado para a gente continuar a discussão. Então, meu muito obrigado a todos vocês pela presença. E solicito a senhora secretária que faça a chamada final dos senhores vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Mineão. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos de Souza Pasco. Julimar de Assis Souza. Leonel Geraldo dos Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Oélio Rodrigues da Silva. Presente.
Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.